Então vamos agora para a segunda forma de ataque. A primeira forma de ataque é um ataque à distância, pelo pensamento, pela telepatia. Não tem um ataque energético ali, o obsessor não se aproxima. Muitas vezes ele está em outro cômodo ou até em outro plano, não está nem na camada etérica, não está nem na contraparte extrafísica etérica, né, que seria uma cópia do físico. Não, muitas vezes ele pode estar até longe, no umbral pesado, de lá ele se liga a você e faz o ataque. Já a segunda forma de ataque obsessivo, é a invasão energética. Você pode chamar de obsessão por aproximação, onde o obsessor invade o campo energético da vítima. Ele busca uma espécie de acoplamento áurico. Ele se aproxima da sua aura e vai contaminando sua aura aos poucos. É energia com energia. E essa atuação obsessiva por aproximação, ela facilita a magnetização e a vampirização direta do encarnado, onde o espírito obsessor ele transfere energias deletérias para a vítima. Ele transmuta a energia e contamina a vítima, é uma espécie de intrusão energética. Mas ele também absorve a energia vital do encarnado, saciando-se de prazeres como o tradicional cigarro, a bebida alcoólica, isso em níveis mais simplistas. O sexo, que é muito comum, né? Acho que é o mais comum de todos, todo mundo praticamente que está num nível de consciência ainda que oscila, mesmo em níveis superiores, é muito propenso ao ataque sexual, por isso que a gente tem que vigiar diariamente, principalmente até quando a gente fala de projeção astral, depois eu vou falar disso, tá? Então esse ataque energético ele é um ataque na aura do indivíduo. Ele ataca o duplo etérico do encarnado, ele ataca os chakras da vítima. Para quem não sabe, a gente tem esse sistema de chakras principais, nós temos milhares, bilhares, incontáveis chakras distribuídos pelo corpo. Para quem não sabe, a palavra chakra é de origem sânscrita e significa literalmente roda, traduzido como roda de luz ou centros de força, mas cada chakra é um pontinho energético. Na verdade, cada poro do corpo humano é um microchakra. Mas existem alguns chakras principais. Dentre eles, encontramos 7 chakras principais responsáveis pelo processo de despertar espiritual, de expansão de consciência. São os chakras distribuídos ao longo da coluna vertebral. Na verdade, a coluna vertebral, mais especificamente a medula espinhal, é uma referência física, mas eles estão no duplo etérico. Como os hindus chamam de corpo energético, eles chamam de prana maya kosha, corpo de prana, tá? Aqui no Ocidente que a gente costuma chamar de duplo etérico, o corpo de energia. Ele não é o corpo astral, não é o perispírito propriamente dito, não é o corpo sutil. Ele é uma espécie de argamassa espiritual ali de natureza muito material, como se fosse uma cola entre o corpo físico e o corpo astral. Mas ele é de natureza belíssima. Quem já teve a oportunidade de enxergar o corpo energético, existem várias formas de enxergar pela clarividência. Mas eu já tive muitas clarividências que eu pude observar o corpo energético com muito detalhe, de forma minuciosa, os nadis, os canais energéticos. Eu não vou falar muito aqui, senão vou me perder nisso. Mas esse duplo etérico, esse corpo energético, chamado pelos hindus de prana maya kosha, ele é o corpo mais densificado que nos liga a esses espíritos obsessores, porque eles não têm o duplo etérico e eles querem se alimentar da energia mais densa que tem neles, porque ele fica parte no corpo astral e parte no físico. Na verdade, ele fica até mais no físico do que no astral. Existem casos de projeção astral que você sai bastante com o duplo etérico também, com o corpo energético. Ele que forma o cordão de prata ou o cordão de ouro. Mas, na verdade, a grande parte dele fica no corpo físico, tá? Por isso que os obsessores veem o duplo etérico como um manjar, porque é algo que eles não possuem. Muito denso, muito material. Então os chakras estão num duplo etérico, mais especificamente num canal, num nadi, num rio energético, num canal energético chamado de Sushumna. Esse canal, ele é o canal da iluminação espiritual, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ele, tem vídeos no meu canal sobre isso, que tem a ver com Kundalini, tá? Mas não vou me perder no tema. Mas voltando aí, esse canal Sushumna, que é esse canal central que liga desde a base da coluna vertebral no cóccix até o topo da cabeça aqui no crânio, no chakra Sahasrara, que é o último chakra. Então a gente tem 7 chakras. O primeiro é o Muladhara, conhecido como chakra raiz, chakra básico,
chakra fundamental. O segundo chakra é o chakra Swadhisthana, conhecido como chakra sexual ou chakra geniturinário. O terceiro chakra é o chakra Manipura, conhecido como chakra umbilical. Existe uma confusão de algumas literaturas que chamam o segundo chakra de umbilical. Mas a raiz do terceiro chakra, que fica no Sushumna, no canal Sushumna, a gente encontra isso nos Vedas, nos Tantras, na literatura mais antiga da Índia, inclusive também na teosofia. Vocês vão ver que o terceiro chakra, o Manipura, a raiz dele é no umbigo. Mas isso é um outro papo, senão vou me perder aqui. Mas é legal que vocês entendam que o terceiro chakra ele é responsável por todo o plexo solar, chamado na medicina de plexo celíaco. Mas vamos lá para o quarto chakra. Existem outros chakras aqui secundários, né? Tem um chakra aqui epigástrico que o pessoal confunde com o Manipura, mas vamos lá. O quarto chakra é o cardíaco, que fica no externo, na altura da coluna vertebral correspondente ao coração. Ele fica no centro do peito, mas ele abrange o coração, por isso que muita gente sente energia saindo pelo coração, é muito comum, e é chamado de chakra cardíaco. O quinto é o laríngeo, que é fácil de perceber, fica na garganta, chamado de Vishuddha. O sexto é o chakra ágnea, conhecido como chakra frontal, o famoso chakra do terceiro olho, mas não necessariamente você desenvolve o chakra frontal, você vai abrir o terceiro olho, é um outro papo também. E o sétimo chakra, o último chakra, responsável pelo maior processo de despertar espiritual e expansão de consciência, o chakra coronário, Sahasrara. Já estou falando muito, estou saindo um pouco, vou voltar. Nesse ataque energético, normalmente, os espíritos, as consciências trevosas, eles querem atacar os três primeiros chakras. O chakra raiz, Muladhara, o chakra Swadhisthana, sexual, e o chakra Manipura, umbilical. Por quê? Porque é ali que eles encontram a energia material mais densa. É ali que eles se alimentam de forma fervorosa, tá? E qual é a forma de impedir esse ataque energético? Esse ataque por aproximação? Existem muitas formas de defesa, mas antes que eu fale da defesa, é importante que a gente compreenda também que esse tipo de ataque ele pode variar do mais simples ao mais complexo, assim como o ataque telepático, tá bom? Ele pode ser efetuado por espíritos de alto grau, como por espíritos sofredores, espíritos às vezes arruaceiros, que não têm muito compromisso com nada, espíritos neutros também, que não fazem o mal nem o bem, mas acabam fazendo o mal pela omissão e por se estacionarem em sendas inferiores da consciência, tá? Existe também o ataque por espíritos vingativos do passado, de outras vidas que acabam nos achando e muitas vezes não aceitaram a perda ou a forma que terminou a relação, ou se na época a gente fez alguma coisa com eles, a gente tem que pedir perdão, tentar se ajustar com eles. E também pode ser o ataque, como eu falei, no ataque telepático pelos magos sombrios, que são mestres em todas as formas de magnetização. Esses magos trevosos, esses magos sombrios, eles conseguem aglutinar energias, aglutinar fluidos vitais com extrema maestria. Claro que servindo sempre a propósitos nefastos, servindo às trevas. Então, que fique claro que existe uma variedade muito grande de obsessor também no ataque energético. Você pode sair um dia, para quem gosta de beber, eu não curto muito, mas você pode sair para tomar uma cerveja num bar no final de semana e sofrer um ataque energético ali por ocasião. Mas em casa você não sofre esse ataque. Ou então ataque sexual, você é solteiro ou solteira, se descuidou, arrumou uma parceira ou um parceiro não muito legal energeticamente, enquanto você está com ele você sofre o ataque. Depois, se você sair fora, você acaba voltando ao seu normal. Então existem diversos ataques, tá? Ataques também pela questão energética da comida, é muito comum, o pessoal não fala disso, mas é muito comum. Vou fazer um vídeo só sobre isso depois, sobre ataque sexual e ataque pelo elixir da comida, né? Que para eles, essa energia da gula, quando a gente se alimenta em excesso, a gente cria fluidos que eles se alimentam, eles capturam ali no nosso campo energético. E como é que a gente consegue se defender contra esse ataque energético? No meu ponto de vista, pelo que eu tenho estudado, pela minha experiência, a melhor forma de evitar e combater esse ataque energético é cuidar das energias, cuidar de todo o nosso sistema energético, de todo o nosso sistema de chakras. A gente percebe que até em muitos livros do Chico Xavier, pelo contato com Emmanuel e com André Luiz, eles falam muito desses ataques aos centros vitais, tá bom? Então o primeiro passo é ter uma conduta equilibrada, vigilante ao longo da vida, de forma diária,
não é de forma esporádica, é diariamente você tem que procurar uma conduta adequada, moral, equilibrada, preocupada com o próximo. Você tem que ter higiene mental também para evitar esse ataque energético. Uma forma de você ter higiene mental é evitar locais de natureza hostil, contaminados por brigas, por besteiras, por discussões, por energias nocivas, contaminados por fluidos inferiores de maneira geral, tá? De energia negativa, virulenta, pestilenta, onde muitas vezes os próprios encarnados alimentam os seus impulsos inferiores e assim se tornam verdadeiros banquetes para as trevas, para o processo de obsessão. Então, uma dica que eu dou é que você evite certos locais de energia pesada. Uma outra forma de você conseguir evitar o ataque energético é que você escolha de forma bastante adequada, pontual, pensando de forma holística, pensando não só na relação imediata, mas na relação como bem maior para si mesmo e para os outros que estão ao teu redor, para que você escolha de forma muito harmoniosa com quais pessoas você anda, seja no nível de relacionamento amoroso ou simplesmente na convivência amigável diária, ou então que seja pelo menos de vez em quando, mas tente colocar na sua vida pessoas de energia boa. É fundamental que você escolha bem as suas companhias. Sem sombra de dúvidas, esse é um fator extremamente importante no cuidado com as energias espirituais, porque os seres humanos, eles trocam uns entre os outros energia diariamente. Mesmo que seja de forma invisível, você não consiga ver, se você não tiver uma clarividência mínima, você em algum momento vai perceber pela sintonia, pela vibração, pela sensação, pelo aperto no peito, pela felicidade, pela alegria. Então, de forma inconsciente, você percebe. E não só de forma inconsciente, se você tiver um nível de percepção legal também, se você tiver uma noção de mundo adequada pela postura do outro, você consegue saber com quem você está lidando. Sem falar na sensibilidade mediúnica, que em certa medida todos somos médiuns. Todos somos capazes de perceber pelo menos minimamente a energia do outro, tá bom? Então, escolham com muito cuidado a companhia de vocês. Isso interfere de forma direta na energia. Então, se a gente troca a energia de forma diária uns com os outros, pensem comigo. Qual é a padaria que você acha melhor, que tem a energia mais legal? Parece doideira, mas tem às vezes alguém que é inconveniente numa padaria e não é na outra. Às vezes você vai conversar com alguém do teu prédio, com um vizinho, com um porteiro, com um amigo, com alguém que mora no prédio do lado. Essa pessoa tem energia legal? A energia dela é harmoniosa? Pensa com calma em quem você coloca dentro da sua casa principalmente, tá bom? Em qualquer situação habitual, em qualquer situação rotineira, a gente tem que perceber qual tipo de relação a gente está estabelecendo com certas pessoas. E isso me faz lembrar aquela frase famosíssima que muitas pessoas repetem. Na época do meu pai era mais normal, mas hoje em dia você ainda escuta por aí. Me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. É de uma sabedoria inigualável. Porque a verdade é que as pessoas que a gente convive afetam diariamente o nosso campo energético. E se a gente está com o campo energético afetado, a invasão se torna muito mais propensa. A gente pode ter uma intrusão ali. Então, aconselho a vocês, procurem sempre companhias edificantes que nos façam bem, que nos coloquem para cima, que nos transmitam felicidade, alegria, confiança, que nos transmitam amor pelo mundo. Seja pelo exemplo, seja por uma palavra, por um abraço ou simplesmente pela presença dessa pessoa. E levem em consideração o contrário também. Se aquela pessoa ali não te desperta uma coisa boa, é bom você não ficar muito próximo dela. Pelo menos na medida do possível, se for da família ou se for alguém muito próximo. Uma outra dica que eu dou bastante, as pessoas não levam isso em conta, mas é extremamente importante para que você trabalhe a energia, são exercícios físicos, a prática de exercício físico. Se todo mundo soubesse a importância do exercício físico para projeção astral com consciência, projeção astral evitando assediadores, para evitar assédio no dia a dia também, no corpo físico, porque quando a gente está com energia acumulada, a gente chama espírito obsessor, a gente chama espírito vampirizador. Então você tem que fazer exercício aeróbico, anaeróbico, caminhada no caso do exercício aeróbico,
corrida, bicicleta. No exercício anaeróbico, mais conhecido é a musculação, mas para quem não gosta, pode fazer pilates ou uma arte marcial, alguma coisa que trabalhe a musculatura, tá? Então você tem que fazer os dois tipos de exercícios, os dois são importantes. E cada pessoa vai ter uma relação tanto com exercício físico aeróbico quanto exercício físico anaeróbico, tá? Eles vão alimentar chakras específicos e vão podar a energia. Isso eu falo em outros vídeos do canal, beleza? Então, para fechar essa parte, posso dizer para vocês que o exercício físico contribui bastante para retirar pequenas intrusões da nossa aura. E assim a gente consegue maior saúde, o nosso campo áurico fica quase que perfumado, fica sempre equilibrado, a energia sutil, leve, tá bom? Facilita muito o equilíbrio energético e serve como defesa aos ataques dos obsessores, ao ataque pela aproximação, ao ataque energético. E repetindo também o que eu já falei anteriormente, o cuidado com a saúde mental também é de grande importância nesse caso. Por quê? Porque os nossos pensamentos também geram formas mentais que afetam o nosso campo energético. Ou seja, você gera uma forma pensamento, é um outro papo também, tem no meu canal aí. Você gera uma forma pensamento e essa forma pensamento, se for uma forma nociva, ela pode desestruturar todo o teu campo energético. Mas se a forma pensamento for positiva, ela pode engrandecer a sua aura, aumentar, expandir, mudar a qualidade dela. Você vai ativar muito mais do chakra coronário, é capaz até que você sinta a energia no topo da cabeça, mesmo que de forma mínima, para quem não consegue sentir de forma mais robusta, você pode sentir um arrepio, o couro cabeludo coçando, enfim. Existem várias maneiras que você consegue perceber que você está ativando o chakra coronário no início. E certamente a higiene mental facilita muito. Uma dica muito legal para que você faça a higiene mental, é claro, né, principalmente pela prática da oração, por mais que você trabalhe a devoção aqui no chakra cardíaco, você vai trabalhar a questão da tua energia, do amor, do carinho, do sentir, tá? A emoção se liga aos chakras abaixo, ao Manipura, ela vem ali do Swadhisthana, que é o chakra sexual, o chakra da fluidez, que se liga também à emotividade, mas principalmente do umbilical, mas a sensibilidade, o sentir, a compaixão, a caridade, ela vem do cardíaco, tá? Então quando você trabalha a oração de forma realmente visceral, uma oração não só da boca para fora, você faz a higiene mental, melhora o teu campo áurico e certamente vai evitar de forma muito mais pontual tanto o ataque telepático quanto o ataque energético. E além da oração, eu aconselho a vocês leituras edificantes, mais vídeos edificantes, poesias, frases de mestres espirituais, seja da Índia, seja do Chico, das diversas mensagens que Chico Xavier trouxe pra gente, seja uma mensagem de Bezerra de Menezes, seja de Yogananda, que é um mestre hindu que eu adoro, seja uma passagem bíblica de Jesus, seja o Sutra do Coração de Buda, seja uma mensagem de um preto velho, de um indígena, enfim, você tem que se ligar, você tem que se afinizar com aquilo que é da tua característica, que atinge o teu coração. Então esses livros edificantes, esses vídeos, palestras, as orações, os mantras, as preces também que mudam a tua frequência vibratória, elas criam formas mentais positivas e saudáveis. E essas formas mentais, elas servem como barreira a ataques energéticos obsessivos, a ataques nocivos, porque você está saudável energeticamente. Por isso que é sempre aconselhável que você sempre alimente a mente com ideias boas, que nos motivem a fazer o bem, que nos impulsionem para um mundo melhor, para que a gente seja uma pessoa melhor. Se as ideias te impulsionam para que você seja uma pessoa melhor, isso é higiene mental. Se você se conecta com as ideias dos mestres ascensionados, do Cristo, dos mensageiros espirituais, de qualquer egrégora voltada para o bem e para a paz, você está trabalhando o teu campo energético, você está se protegendo contra os assediadores do umbral inferior. Uma outra dica que eu dou para que você trabalhe de forma positiva o teu campo energético é que você tenha contato praticamente diário, se não conseguir diário, que seja no momento que você possa, com a natureza, contato com o prana,
que é encontrado de forma abundante na natureza. O prana, que vem da natureza, ele é uma excelente forma de limpar nossa energia, seja no mar, seja na praia, na cachoeira, seja numa lagoa, num lago, num riacho, num jardim da tua casa, no jardim botânico. Aqui no Rio eu vou muito, adoro o jardim botânico, adoro a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. E por quê? Porque quem tem um pouquinho de sensibilidade, quando você chega num local desse, repleto de prana, você sente sua energia renovada, tá? Então, seja no mar, seja na cachoeira, na mata, nas florestas, jardim, seja simplesmente pegando um pouquinho de sol na varanda, ou então na sacada da sua casa, ou na porta do seu condomínio, ou então saindo para caminhar num dia de sol legal, ensolarado, isso aí contribui muito, tá? Um pouquinho de prana todo dia, captado do sol, da chuva, da água, das plantas, é extremamente poderoso para que você renove a tua energia, tá bom? E o terceiro ataque, que por sinal ele é bastante raro, ele é caracterizado por uma espécie de justaposição. Esse termo é muito utilizado na literatura espírita das décadas passadas, tá? O que seria essa justaposição, essa sobreposição? É uma espécie de acoplamento. Mas ele é muito raro. Para que ele ocorra, você tem que ter uma simbiose, uma ligação muito grande com o espírito obsessor ou com os obsessores que estão ali em torno, tá? É uma das formas mais graves de obsessão. Nessa forma de obsessão, o que ocorre? A gente pode dizer que existe uma espécie de acoplamento quase que integral dos corpos sutis. Esse acoplamento, essa justaposição, ela é encadeada, ela é entrelaçada pelo sistema de chakras, pelo corpo astral. Os espíritos se aproveitam da energia do duplo etérico. Se for um médium é mais fácil ainda, porque tem muito ectoplasma. Então, esses dois corpos eles ficam tão alinhados que em alguns casos brutais é como se as duas consciências e os dois corpos astrais, os dois perispíritos, estivessem soldados, colados, entranhados, tá? Isso é muito comum em possessão. Você pega a Bíblia, você pega as passagens de Jesus expulsando os demônios, é clássico. É um caso de justaposição, chame como quiser, de acoplamento total dos corpos. É uma obsessão muito severa. E por quê? Porque o espírito ele encontra uma espécie de encaixe perfeito com o hospedeiro, tá? Então, para tirar esse tipo de obsessão é muito complicado. Existem trabalhos espirituais, existem cirurgias espirituais, orações, cada um à sua maneira vai encontrar uma forma. E é claro que a família tem que ajudar, muitas vezes você vai ter que utilizar de remédio também, e no caso de Jesus não, pela simples presença e pelo comando, dando ordem para sair do corpo da vítima, ele não está encaixado no corpo, no sentido de possessão como a gente vê no filme que encaixou, porque o espírito passa pelo corpo. É um acoplamento energético, entenda o que eu estou falando, não é simplesmente o espírito entrar. O espírito passa pela gente toda hora, de vez em quando você está aqui, você sente que um espírito está entrelaçado em você, mas ele não tem contato com o teu corpo físico. Ele precisa que exista uma espécie de simbiose, de receptividade absurda para que isso aconteça. Não é pequena não, é absurda. Então, nesses dois casos aí da Bíblia, a gente encontra Jesus tirando os demônios, expulsando, acho que é um menino e uma menina, e ele tira com o poder de um mestre espiritual, um ser de elevada esfera luminosa, tá? O mestre de todos nós. Então, voltando, esse tipo de ataque por justaposição, normalmente, ele tem uma ligação kármica muito grande. É um inimigo do passado fervoroso que está te seguindo por muitas e muitas vidas, tá bom? Normalmente, isso é muito comum, sempre existe uma exceção. E esses casos, como eu falei para vocês, a gente tem tratamento espiritual que pode ajudar bastante, mas quando chega num nível desse, eu aconselho também o tratamento médico em parceria. Na verdade, eu sempre aconselho o tratamento médico em todo tipo de doença, né? Mas que nesse caso é necessário que se procure um psiquiatra, que hoje em dia é muito comum, muitas pessoas vão ao psiquiatra, porque existem muitos transtornos mentais menores, alguns são relacionados com ansiedade, com depressão, e são aproveitados por obsessores também, é outro tema que eu vou falar, mas nesse caso mais específico, você tem que ter um tratamento muito preciso, médico e espiritual também, tá? Não é fácil.
Em alguns casos, ele evolui de tal maneira que, além de você encontrar essa simbiose, você encontra uma severa subjugação espiritual, uma espécie de parasitose também. Tá? É muito comum você encontrar larvas astrais e outras criaturas que são usadas para esse acoplamento, até como ovoides também. Tem um vídeo no meu canal sobre ovoides. Mas é isso, tá? E a reversão desse processo, como eu falei para vocês, é sempre demorada e trabalhosa. Se eu não me engano, acho que é André Luiz, ou então algum livro do Chico, que os espíritos nos relatam que em casos muito severos, dentro desse caso que já é severo, o indivíduo pode chegar a uma espécie de fusão psicossomática, como eu falei no início, como se o corpo astral da vítima e do obsessor se fundissem num só. Tá? Mas isso é temporário, por mais que possa demorar décadas, milênios, ou sei lá, ou resolvido em meses, que é raro, muito difícil, não dá para saber, eu nunca tive presente num caso desse, nunca trabalhei com um caso desse tipo, tá? Isso um dia vai cessar. O que tem que acontecer é o resgate espiritual ali, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido legal, tenha sido instrutivo, que vocês tenham gostado. E como eu falei no início do vídeo, se você gostou, dá o like, compartilha com os amigos. Se possível, deixa um comentário, uma questão, que isso sempre é muito relevante para o canal. Isso ajuda muito no engajamento e para que chegue a muito mais pessoas. Desde já, o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!